Sejam muito bem-vindos ao podcast Bens na Linha. Eu sou o Gilton Melo. Eu sou o Saulo Bastos. Aqui você fica por dentro bens, patrimônio do ponto de vista cartorário. E hoje nós estamos aqui com a Manuele Costa para falar com vocês em mais um episódio sobre o mercado imobiliário atual, hein? Vamos lá, Manuele. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Receber esse convite, me senti muito honrada, né? Sei que o projeto é da advocacia imobiliária e também de outras áreas, outros profissionais, corretores de imóveis, né? Enfim, quem está sempre aí antenado e buscando se atualizar sobre o mercado imobiliário. Então, estou muito honrada de estar aqui hoje. Sou advogada, especializada em direito imobiliário, atuo na área condominialista há mais de 10 anos e estou ansiosa para conseguir trazer um pouquinho aí da minha trajetória profissional e contribuir para que nossos ouvintes aí, que quem esteja nos assistindo, possa se enriquecer um pouco mais sobre os assuntos. Então, hoje vai ter muito conteúdo e conhecimento sobre direito imobiliário e principalmente condominial, hein? Manuela, vamos começar aqui. Se apresenta aí para as pessoas aí. Quem é a Manuela fora da advocacia condominial? Quem é a Manuela? Bom, Manuele fora da advocacia condominial. Sou uma mulher de 36 anos, faço agora no mês de março. Sou apaixonada pelo meu time de futebol, Fluminense. Quem não é, não precisa deixar de ouvir agora, porque eu sei que eu vou trazer mais coisas relevantes daqui para frente. Né? Gosto de praticar atividades físicas. Conheci o amigo Gilton aqui lá no CrossFit. Serei mamãe em breve, então estou iniciando uma nova fase da minha vida, né? Nessa eu já não tenho tanta experiência como na parte da advocacia imobiliária e condominial. E sou uma pessoa que busco, né, manter diálogos, manter relações sólidas, tanto familiar quanto de amizade e também com os meus clientes, né? Então, estou aqui para trazer um pouquinho disso para vocês nesse episódio de hoje. Com certeza vai ser um episódio em tanto aí. Parabéns, tá? Obrigada. Pelo bebê que tá vindo aí. Tá? E agora, o que levou você da parte profissional a escolher esse ramo imobiliário, a parte imobiliária? Bom, eu acho que teria aqui uma história linda, fantástica para contar, mas eu venho de uma família muito humilde, né? Dos meus pais, assim, eu sou a primeira pessoa que pude me graduar, que tive a oportunidade de me graduar. Eles lutaram a vida inteira, né, para que eu pudesse ter uma formação acadêmica e me tornasse advogada, né? Então, eu mergulhei, né, nessa loucura e com o objetivo de ter uma profissão. A advocacia imobiliária, ela surgiu para mim desde o meu primeiro contato. Por quê? Para conseguir fazer a faculdade, eu trabalhava, né? Então, eu tive outras experiências profissionais durante o dia e à noite, pauleira lá na faculdade. Dado o momento, eu percebi que se eu não deixasse essa vida profissional que eu estava construindo e fosse estagiar, eu não me tornaria uma advogada, né? Eu seria bacharel em Direito, poderia até ter minha aprovação na OAB, mas eu não teria experiência prática nenhuma, né? O que é muito importante para o jovem advogado, né? E dentro da faculdade a gente até, de certa forma, trabalha ali nos núcleos de prática, mas é algo bem esporádico, né? Então, eu resolvi dar um passo para trás, começar a estagiar. Felizmente, eu consegui um estágio que conseguia pagar minha faculdade com ele, uma bolsa, né, que pagasse a minha faculdade, e fui estagiar. Nesse primeiro escritório, eu já tive contato com a advocacia imobiliária. Então, assim, eu tenho muito apreço por eles, né? O advogado, eram 2 sócios que estavam também iniciando o escritório deles. Então, um deles, no meu primeiro dia de estágio, me levou no Tribunal de Justiça, me mostrou onde era o fórum, né? Como que fazia as coisas. E isso foi extremamente enriquecedor para mim. Foi algo que eu tomei para minha vida, né? Então, quando eu recebia um estagiário também, eu me preocupava sempre em também, né, trazer ali para ele esse aconchego, né, essa segurança.
E eles já atuavam na advocacia imobiliária, né? Na época, era um período em que muitos empreendimentos estavam sendo construídos aqui no Rio de Janeiro e havia muito atraso, né? A gente ainda não tinha uma legislação sobre o prazo de entrega das obras, né? Sobre distrato, como que se dava, qual era o percentual de retenção, que não era o que hoje a lei já prevê. Então, eu comecei na advocacia imobiliária advogando para adquirentes que compravam imóveis na planta, né? Não para as construtoras. Muitos colegas meus começaram ao contrário, advogando para as construtoras. Desse escritório de advocacia, próximo já ao fim da minha faculdade, eu comecei a tentar buscar uma outra experiência. Né, lá foi muito enriquecedor para mim, porque eu pude, né, como eu já tinha uma experiência profissional, eu era já um tanto quanto madura profissionalmente, eu consegui desenvolver ali no escritório algumas coisas, então eles confiavam bastante no meu trabalho e assim foi, mas eu precisava de algo mais. Chegou uma hora que eu precisava evoluir e fui buscar outros estágios. Foi quando eu conheci o trabalho de um escritório de advocacia que prestava serviço para uma administradora em Niterói, e daí eu entrei para o mundo condominial. Né? Então, eu tive uma experiência imobiliária forte com o estágio e já fui como advogada para esse escritório, já atuando na área condominial e também imobiliária. Então, eu digo que eu fui aonde eu precisava ir, aonde eu precisava estar, e desde sempre foi a advocacia imobiliária que esteve ali me puxando. Então, não foi uma escolha consciente, mas foi uma escolha que depois, dia após dia, foi se consolidando. Né? A advocacia condominial era um tanto quanto desafiadora, né? Ainda é, porque a gente tem aí em andamento o projeto de lei que vai reformar o Código Civil, que vai ter uma grande alteração na parte da lei na parte de condomínios, mas é uma legislação ainda muito esparsa, né? A gente se apoia muito em questões constitucionais, né? Em questões de direito empresarial, por analogia. Então, é bastante desafiador e isso me fez amadurecer muito o meu raciocínio jurídico. Né? Então, eu posso dizer que não foi tentando responder objetivamente sua pergunta, né? Eu não acordei e pensei, quero advogar na área imobiliária. A advocacia imobiliária, ela me achou e me socorreu quando eu precisava ter realmente uma experiência. E ali eu fiquei, tive contato com algumas outras áreas, né? Sou civilista, né? Enfim, então atuo até na área civil, mas as minhas especializações estão no direito imobiliário e também no direito condominial. Então você conseguiu se identificar com ela, né? É isso. Por mais que não tenha buscado ela inicialmente, mas se identificou com ela. Os caminhos ali foram percorridos para ela e é bom que você entendeu isso rápido, porque tem que ter a perspicácia ali de entender rápido isso, né? E seguir o caminho, né? Não ficar confuso ali, ter a decisão. É isso aqui mesmo que chegou para mim, eu vou agarrar a oportunidade e tá se lapidando. Isso. Né? Porque trabalhar no direito condominial, é desafiador, porque muitíssimo. Assembleia, síndico, lidar com isso, mas eu acho que isso também foi da tua experiência profissional, porque, pelo que você está me falando, você foi advogar para as pessoas e não para a construtora no escritório, então você já lidou com pessoas ali, então você foi amadurecendo isso para hoje estar no direito condominial. E assim, vou começar a minha pergunta aqui, logo para a tua visão. Cara, o que é mais desafiador numa assembleia, sabe, condominial, assim? O que você já pegou de mais desafiador numa assembleia condominial? Estar numa assembleia já é algo extremamente desafiador. Eu acho que, assim, não puxando aqui a sardinha para os advogados condominialistas, né, enfim, mas além da técnica, né, de você precisar ter o conhecimento sobre a legislação, o que aplicar, você precisa entender de pessoas. Você precisa entender a sensibilidade de cada situação que é posta ali. Né? Mesmo quando a gente está falando de condomínios comerciais, tá? Não só de condomínios residenciais, é que
dentro do âmbito dos condomínios residenciais, a gente vê isso de uma forma muito gritante, mas dentro dos condomínios comerciais isso também existe, né? São pessoas que estão ali trabalhando. Então, eu digo que estar numa assembleia é muito desafiador. Não é qualquer perfil de advogado que consegue atuar bem numa assembleia, né? Como a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores. Como advogada, quando sou consultada e sou procurada para assessorar uma assembleia de condomínio, eu já sei que não é uma coisa fácil, né? Tem condomínio que, né, a liturgia ali da Assembleia segue um fluxo bom, tem um bom presidente, tem uma boa administradora atuando, tem um bom síndico, né, as questões são bem tratadas no dia a dia, não precisa desaguar tudo na Assembleia e as coisas fluem. Mas quando busca-se o advogado, é porque de fato tem alguma questão. Ou é para alguma coisa pontual, pode ser uma obra de fachada, uma coisa que é mais relevante, ou por uma alteração de convenção, algo que precisa de um quórum qualificado, mas na grande maioria das vezes é porque tem treta. Vai levar litígio judicial. Se não tiver uma boa assessoria, se não tiver ali jogo de cintura. E as questões na Assembleia, elas se desenvolvem de uma forma muito rápida. Então, não tem como você deixar nada para depois, né? Então, você tem que estar preparado para aqueles questionamentos que vão surgir, e eles podem ser inúmeros, porque ainda que a gente saiba que a Assembleia ela está vinculada ao edital de convocação, o condômino ele vai levantar a mão, vai fazer uma pergunta sobre um vazamento, quando você estava tratando de uma previsão orçamentária, e ele quer minimamente uma resposta, né? Ou pelo menos precisa ter o advogado para dizer o seguinte: olha, pode ser que o assunto se desenvolva dessa forma, seja assim, 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 mas a gente não pode tratar desse assunto nesse momento porque não estava previsto na pauta. E aí você precisa dizer para aquela pessoa e convencer ela que aquele assunto não é importante para aquele momento. E quem faz isso como técnica é o advogado, porque o advogado vai explicar o seguinte: olha, quando a gente tem um edital de convocação, a gente fica vinculado ao edital porque todos os condôminos precisam saber o que vai ser discutido aqui. A partir do edital, ele vai decidir se essa reunião é conveniente para ele ou não. Se você decide algo que não está no edital, trata de um assunto que não está no edital, você está prejudicando o direito de voto daquela pessoa que não esteve presente. Porque, na premissa dela, só ia ser tratado aquilo que estava no edital. Então, assim, a pessoa olha e pensa: poxa, esse vazamento está me incomodando muito, como que a gente não vai falar sobre ele hoje, né? E aí é que entra o trabalho do advogado ali com toda a paciência do mundo. Às vezes a gente, né, precisa ter jogo de cintura, às vezes a gente precisa também ser incisivo, né, sem perder a educação, sem deixar o respeito de lado, mas ser incisivo também, né, para controlar algumas situações que a relação humana ali traz dentro da Assembleia. Porque, assim, na maioria das vezes você está lidando direto com um proprietário que acha que a prioridade é ele, né? E aí você tem que convencer ele de que, assim, não, a prioridade é a pauta, não é a sua particularidade ali. Na maioria das vezes ele quer se sobrepor sobre a particularidade dele e não seguir a pauta. É isso, né? A gente vive numa sociedade, tanto é que estamos nós aqui hoje, né, falando sobre as questões imobiliárias, enraizada no direito de propriedade, né? Então, isso é algo que é muito visível dentro de uma assembleia. Você consegue identificar isso claramente quando o proprietário quer se sobrepor ao locatário, porque ele é o dono. Eu sou o dono. Isso aqui é meu. Você está aqui porque eu te contratei, né? O funcionário do condomínio é o funcionário dele. Então, a nossa sociedade ela é muito enraizada no direito de propriedade. Graças a isso, nós temos os nossos empregos. Mas o direito de propriedade não pode se sobrepor, né, à liberdade, né, enfim, ao conforto que todos precisam ter ali dentro da relação do ambiente condominial. Então, isso é um grande embate assim, nas assembleias. E é algo que o advogado pode contribuir muito, né? Tendo
essa visão, tendo esse conhecimento, pontuando ali as questões dos casos concretos que vão surgindo e se mantendo firme, né? Para, com educação e respeito, conseguir seguir a pauta e tratar os assuntos que estão ajustados ali para aquele dia. Então, deixando bem importante, não chame um advogado só quando tiver problema, chame para evitar também. Porque se a gente criar o hábito de ter um advogado em toda a assembleia, mesmo as que não tiverem problema, vai evitar no futuro. Porque desde o início ali ele vai estar coordenando ali para possíveis conflitos, né? A prevenção de conflitos, né, e o próprio uso da mediação é algo extremamente relevante dentro do ambiente condominial, né? A gente sabe que a justiça, né, e a gente está falando de processo judicial, enfim, porque existe mediação também dentro do âmbito da justiça, é assoberbada, né? Assim, a gente conversando aqui também em bastidores, o advogado ele tem uma grande dificuldade, porque ele precisa, às vezes o cliente vai sair vitorioso, mas ele não vai sair 100% satisfeito, porque minimamente ele teve que lidar com um período grande de administração daquele processo para conseguir chegar no resultado final. Então isso, assim, no final já deixa um pouco ali um incômodo no cliente, né? Por isso que a gente busca sempre trazer as soluções do dia a dia para uma mediação, para as questões, né, cartorárias, aquilo que pode ser resolvido em outros ambientes que não seja dentro do processo judicial, né? Para a gente poder conseguir com que ao final do processo ou da solução desse caso, o cliente ele esteja satisfeito e vitorioso, mas também contente com o tempo em que as coisas aconteceram, com a forma como ele foi tratado, né, com a clareza de informações que ele teve no decorrer do seu processo. Acho que é isso. Com a sua experiência, em que casos você indicaria que fosse feita, lavrada, uma ata notarial junto à Assembleia? Que você já prevê que é melhor levar um tabelião para poder atestar tudo e constatar na ata? Olha, assim, eu acho que o primeiro ponto, voltando um pouquinho antes da ata notarial, é o registro das atas, ainda que feitas sem ali a presença do notário, mas que seja levada a registro. As próprias atas que são confeccionadas por instrumento particular. Por quê? O condomínio, ele tem uma rotatividade de síndicos, né? Então, ao longo do tempo, essas decisões podem se perder. Então, é uma forma da gente ter, ainda que aquelas decisões mais cotidianas, né, ou minimamente aquelas mais importantes, né, que versam sobre assembleias ordinárias, né, de eleição de síndico, questões de contratação, quando você vai numa assembleia discutir um contrato grande, um contrato de prestação de serviço de uma obra de fachada. Então, eu já vejo essa importância ali na atuação condominial. A ata notarial, eu acho que ela tem 2 pontos relevantes ali para o ambiente da assembleia condominial. O primeiro deles é o seguinte: se você está numa assembleia acalorada, se você não tiver um presidente, um advogado, né, ou minimamente alguém que de certa forma consiga fazer com que as pessoas se respeitem, você pode perder o controle daquela situação. Não é à toa que a gente vê aí na internet um monte de vídeos de assembleia que termina em cadeira voando, soco, pontapé, e algo que, assim, de fato, que a gente não quer que aconteça no nosso condomínio, hipótese nenhuma. Então, eu acho que ter a presença do notário ali já deixa o ambiente um pouco mais seguro, né? Eu acho que ninguém vai querer uma presença de alguém que tem fé pública registrando que você foi lá e deu um soco na cara do seu vizinho.
Então, eu já acho que você já consegue, minimamente, para uma discussão acalorada, em que você está num condomínio que você sabe que é politizado, né, que tem a situação e a oposição, você já pode ter, já pode produzir a ata por meio de ata notarial. Eu acho que você já consegue controlar mais e ter um pouco mais de previsão do que vai acontecer naquela assembleia. O outro ponto é a assembleia em que, de fato, você precisa produzir prova, né, de algum tema que está sendo relevante. E aí, isso é extremamente importante porque procuração, então vai ser analisado, vai constar da ata notarial aquelas procurações. Por quê? Porque a gente sabe que tem procuração que chega depois, na hora de fazer a ata, né? Então, se você sabe que vai ter uma disputa acirrada, que determinado vizinho A, B ou C vai levar 10 procurações, cada um vai ter que ter uma conferência. Então, se tiver uma ata notarial, vai ficar registrado ali, que fulano trouxe 10, ciclano trouxe 2. E com a data, né? Data, tudo. Por quê? Porque isso não vai aparecer depois, né? Eu acho que questões realmente contratuais, né? Quando você vai discutir algo que é relevante para o condomínio, então, assim, você consegue pôr ali naquele documento de que forma que vai ser feito, e talvez aquele documento possa ser o escopo para a contratação da prestação de serviço, então o síndico vai ficar vinculado àquilo ali. Então, futuramente, se essa prestação de serviço não alcançar o padrão que aquela assembleia desejava, existe esse documento, essa prova está lá arquivada. E acho que, assim, se a gente for puxando aqui, eu vou conseguir trazendo vários episódios em que a ata notarial é relevante. Vizinho, né, que esteja praticando atos antissociais, perturbando a ordem do condomínio, também pode ser atestado na ata, também é chamado para isso. Dia a dia, total, assim, eu trouxe aqui exemplos dentro da Assembleia, mas eu acho que tem exemplos também muito importantes para o dia a dia condominial mesmo, né, assim, a questão do condômino antissocial, né, da pessoa, da figura antissocial, questões de vazamento, né, então, assim, fica atestado ali no documento que muito provavelmente vai se desdobrar numa demanda judicial. Então, você consegue ter ali um engenheiro avaliando e, junto com o notário ali, ser colocado ali na ata notarial o que está sendo constatado ali naquela situação. Enfim, é um instrumento bastante relevante para assessorar a advocacia, e no âmbito condominial a gente pode aplicar em várias situações. Perfeito. Quais são os erros mais comuns que você vê entre síndico, proprietários, empresas prestadoras de serviços, que, assim, a gente sabe, em condomínio, depois a gente vê isso, que depois vira um problema jurídico gigantesco? Eu acho que dentro do condomínio, tudo que você não enfrenta de forma preventiva vira problema jurídico, vira ação judicial. Quando você não cuida do assunto, ele tende, quando você ignora ali o problema, ele tende a se tornar um problema maior. Por quê? Porque as pessoas estão convivendo de forma ininterrupta. Né? Você está ali o tempo todo. Então, se você for... Vamos trazer aqui para um prestador de serviço. Se você não faz uma boa manutenção no elevador, né? Você ignora... eu já vi em apresentação de assembleia uma coisa que me deixou assim... havia um condomínio em que eles gastavam muito em manutenção de elevador com troca de botão. Toda hora o botão era trocado do elevador. Toda hora queimava, toda hora trocado. Determinado síndico assumiu a gestão e foi fazer o pente fino. Começou fazendo o pente fino, foi avaliar o porquê que o condomínio toda hora tinha que trocar o botão, que é uma coisa que você entende que é algo resistente. Dentro da caixa do elevador, da parte do botão, existia isso aqui, ó, de sujeira. Assim, era muita sujeira, era muito. Então, os botões queimavam o tempo todo. Isso aqui é a construção diária de uma manutenção de limpeza que não era bem feita. Né? Era só uma poeirinha, foi aumentando. E eu acho que dentro desse caso concreto, a gente consegue entender o que acontece dentro do condomínio.
Uma torneira que fica pingando, ela está pingando, isso no final do mês é uma conta de água muito maior do que o que você costuma pagar. Um vizinho, né, que faz o barulho, aí o outro vai com cabo de vassoura. Começa assim, daqui a pouco tá um batendo na porta do outro, né? Daqui a pouco um arranha o carro do outro sem querer no estacionamento. Então, tudo que não se enfrenta dentro do condomínio, ele tende a aumentar. E depois que você chega a uma proporção que se torna insustentável, vai virar um processo judicial. E um processo judicial, ele não se resolve, assim, infelizmente, em menos de 5 anos. Então, você já está convivendo com isso dentro do seu condomínio há um tempo considerável, né? E aí você ainda vai viver com isso por mais 5 anos. Você vai se mudar do seu apartamento, da sua casa, e aquele problema vai estar lá ainda, né? Então, eu acho que negligenciar os problemas é algo que já é o problema. Na verdade, o maior problema. É o maior problema de todos, exatamente, essa é a palavra. Então, o problema tem que ser enfrentado ali de cara, assim que identificado, justamente para não causar ali. E aí entra a mediação sem dúvida, por parte do síndico, que é a maior autoridade ali presente, né, diariamente, para com os moradores desse condomínio. Pegando o gancho desse síndico, na sua experiência, é melhor, tá, o síndico ser condômino ou ser um síndico profissional? Em questões de imparcialidade. Porque o síndico convive lá, ele vive lá. Ele, às vezes, é amigo de um, não é amigo do outro. Aí o outro que está reclamando, ele não vai dar atenção, vai dar atenção para o outro e acaba tendendo para um lado. Na sua experiência, isso acontece mesmo ou eles são imparciais? Não. Eu vou como boa advogada, né? Depende. Depende do síndico profissional, depende do síndico morador, enfim. É algo que de fato existe. Existe tanto a figura do síndico, que é partidário, né? Então, ele vai agir de acordo com aquilo, as suas premissas, o que vai atender aos seus eleitores. E a gente tem sempre essa brincadeira, né, de que o condomínio é uma mini cidade, né? Tem o prefeito, tem o vice-prefeito, né? Tem ali o conselho. Então, assim, existe a figura do síndico que atua dessa forma e existe também, do lado da sindicatura profissional, o fato de que para alguns condomínios é difícil aplicá-la, né? Por quê? Porque os condomínios estão acostumados com uma presença 24 horas, né? Com alguém que conheça a senhorinha lá do 802, o PET, né, do 201, alguém que atue mais ali no dia a dia. Então, eu acho que, independente do síndico ser morador ou ser uma empresa ou até um síndico autônomo, mas, né, que atue de forma profissional, o que não dá mais é para ter amadorismo na gestão. Quem assumir esse papel precisa assumir com muito profissionalismo. O síndico morador, ele fica em desvantagem com relação a isso, por quê? Porque ele está ali vinculado à gestão condominial, enfim, então ele responde pelos atos da gestão, enfim, tudo mais. Quando ele atua de forma imprudente, de forma negligente, né? Quando tem uma omissão no atuar dele, ele pode responder pessoalmente, né? Então, se houve um problema causado no condomínio por uma ausência de manutenção, se ele levou esse assunto para a Assembleia votou que não ia fazer a manutenção naquela hora, porque não tinha dinheiro, por exemplo, ok, ele cumpriu com o papel dele, né, levou o assunto, os condôminos decidiram não fazer. Mas se ele tomou a decisão sozinho de não fazer, porque preferia colocar um aparelho novo na academia, porque o pessoal gosta mais, ele assumiu para ele
né, a responsabilização desse ato se houver, né, se for causado algum dano para o condomínio, para aquela coletividade ou para apenas um condômino em si. Né? Então, eu já atuei para condomínios com síndico morador. Tenho até umas síndicas queridas que tornaram-se síndicas profissionais, né, por trabalharem tão bem e gostarem, se apaixonarem por esse mundo, enfim. E trabalhei com síndico profissional. A questão da sindicatura profissional está muito voltada a isso, a necessidade que alguns condomínios têm de ter a presença do síndico ali cotidianamente, e o fato de que você precisa, né, conhecer bem também aquele gestor que vai iniciar ali no condomínio, seja por um CNPJ ou seja, né, por um profissional autônomo, porque eu já vi também casos de condomínio com patrimônio alto, patrimônio ser dilapidado de uma forma muito séria, tá? Então, assim, não tem problema nenhum, mas acho que o condomínio em si precisa acompanhar essa gestão do síndico profissional, fazendo um bom contrato na hora da contratação, submetendo alguns atos a mais ali ao crivo do conselho imediatamente, né? Sem que o síndico perca a sua autonomia, que isso também é muito ruim, né? O síndico precisa ter autonomia para trabalhar, mesmo ele sendo um síndico profissional. Mas não tem um lado assim, acho que, né, tem ótimas pessoas atuando aí na gestão condominial. Acho que o ponto é não sair do amadorismo, né? Correr atrás, assistir podcast, né? Assistir live, comprar livro, estar sempre antenado, buscar um conhecimento e, obviamente, estar cercado de profissionais competentes, né? Seja na parte de prestadores de serviço, seja na parte da administradora, seja com uma assessoria jurídica. Eu entendo que, assim, como ele está lidando com patrimônio pessoal, né? Na maioria das vezes, pessoal e de vivência ali, de moradia e comercial, na maioria das vezes. Eu acho que ambos eles precisam ser profissionais, né? E fazerem um trabalho justo e correto, né? Nada mais... não dá para ser no achismo. Não dá para ser o cara morador que é amigo de todo mundo, vamos transformar ele em síndico. Chega disso. Mas o que eu vejo muito de reclamação é que quando ele é morador, ele não tem vida. Só que ele tem uma vida. Ele trabalha, ele não é só síndico, ele tem uma vida. E as pessoas não respeitam isso. As pessoas de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, o tempo inteiro. É por isso que muitos não gostam também de ser síndico onde residem. E até os profissionais... acabam não sendo do próprio condomínio. Sim. Porque lá eles confundem. Entendeu? Eles entendem que lá ele tem que atender ele 24 horas. 4 horas da manhã tem que saber quem é que fez o cachorro que fez o cocô na casa do vizinho. Isso acontece. Acontece muito. Isso acontece. Isso é uma dor, assim, muito legítima do síndico morador. Quando eu falo, né, eu sou advogada condominialista e tudo mais, aí... Tá, e aí eu adoro ir pra assembleia... A pessoa já... Eu fico... A minha posição é muito confortável. Eu sou advogada, eu trabalho no horário comercial, óbvio que eu posso ser instada fora do horário, a depender da situação, sim, é claro, né, e deixo isso muito claro para os meus clientes, mas o meu limite de atuação também é muito claro a partir do momento em que eu sou contratada, né, as expectativas precisam ser alinhadas. O síndico morador, assim, ele pode, né, se esforçar muito para dar limite, mas no final ele tá lá, a casa dele tá lá, então assim, o interfone dele está lá, o WhatsApp dele tá lá, então é uma dor e eu acho uma dor muito legítima dos síndicos, né, que atuam no seu ambiente onde residem, porque lidar com seres humanos é isso, é algo realmente imprevisível. E aquilo que a gente tem como um conceito do que é o educado, do que é o correto, né, do que se apresenta de bom tom para aquele momento, nem sempre é para o vizinho. Então, ele tem que ficar lidando com isso ali no dia a dia. Bacana. Fazer uma pergunta que eu particularmente gosto dessa pergunta. Você teve uma trajetória aí de muita luta, né? Não é fácil estudar e trabalhar, tá? Como é que você transfere isso no teu atendimento, né? Porque eu acho que hoje, com as informações,
a gente tende a ter um atendimento mais humanizado, porque as pessoas, a gente vai virar as costas, elas vão pesquisar sobre a gente e saber se nós somos realmente aquilo que falamos. Como é que você transfere, assim, o seu atendimento? Porque a gente, quando vai convencer um cliente de contratar os nossos serviços, cara, a gente está fazendo uma venda ali para ele de quem nós somos e do resultado que nós proporcionamos a ele, porque ele precisa acreditar ali. O que você pega assim do seu passado de luta e transfere nesse teu atendimento aí? Eu diria que assim, eu tenho dificuldade de cobrar, mas aí não posso, porque a OAB vai vir em cima de mim com relação a isso, né? A gente tem ali uma tabela para se basear, né? Enfim, então a gente tem que cobrar o preço justo, porque os meus colegas também estão cobrando, né, o justo pelos serviços. Mas, e isso é uma dor, né? Porque a gente sabe que o valor do dinheiro para as pessoas é diferente, né? Assim, para minha família era de uma forma, para outras famílias era de outra. Enfim, mas a gente precisa cobrar pelo nosso trabalho, então esse não é o ponto, né, que eu tento aplicar. Mas, Gilton, você falou um pouco sobre resultado. E eu acho que a advocacia é um trabalho de meio, né? Então, eu não posso garantir o resultado para o meu cliente, o resultado final, né? Que vai ser exatamente da forma como ele deseja. Até porque, às vezes, o cliente está chegando para resolver uma situação, mas ele não tem um bom direito. Por isso, eu acho que dessa luta, né, que eu trouxe ao longo da minha vida, que me fez chegar, né, aonde eu estou hoje, o que eu tento aplicar ali nos meus atendimentos é, de fato, mostrar para eles que eu gosto de ser vencedora, né? E ao longo da minha vida inteira, eu corri atrás disso, né? De certa forma, de vencer por aquilo que eu acreditava, que eu acredito que é o correto e que é o que é preciso ser feito, né? Então, eu tento demonstrar para eles que qualquer serviço vai ser feito pautado, né, na ética e com total transparência. Então, no meu primeiro atendimento, eu já tento alinhar as expectativas, né, do meu cliente. Eu tenho, inclusive, um atendimento amanhã que pela primeira conversa inicial que eu tive com o cliente ali, eu acho que ele está com algumas premissas equivocadas, né? Então, a advocacia, ela é um trabalho de muita confiança. E nesse primeiro contato, eu tento estabelecer esse laço de confiança. Esse laço de confiança que me fez chegar onde eu estou, porque eu precisei confiar muito nas pessoas, né? Tendo em vista que eu não tinha advogados na minha família, né? Então, os advogados que chegaram até mim, eu tive que confiar neles. E assim eu cheguei a ter uma sociedade, né? Então eu confiei em pessoas que me eram estranhas e tive ótimos resultados com isso. E de certa forma, com base nessa experiência, eu tento trazer isso para o meu primeiro atendimento ali, para, né, fazer com que aquele cliente se sinta confortável, se sinta confiante de trabalhar comigo. Perfeito. Sobre resultado, a gente não consegue dar, assim, prever, principalmente, né? Prever, né? Porque a gente, às vezes, nem entende qual é o real problema da situação ali. A gente só vai entender quando entrar a fundo. Porque o cliente, às vezes, não está dizendo tão claro ali. Depois que a gente entra, que a gente vai entender. Tem a interpretação do cliente também sobre a situação. Não, essa tua fala para mim foi perfeita ali, porque é entender a dor do cliente e tentar amenizar a partir do primeiro atendimento. Porque se chama primeiro atendimento, tem um porquê, entendeu? E ao longo é que vai ditar ali o resultado final. Mas você já convence que a tua entrega vai ser de ética 100%, entendeu? E total, dedicada ali. Acho que isso é bem, bem importante para quem te contrata. Porque assim, não é igual o cara que te contratou e já está com as premissas extremamente equivocadas. E aí você vai ter que fazer o papel de esclarecer para ele que assim, não é assim que funciona, esse aqui é o caminho, e aqui tem resultado, aqui não tem resultado, entendeu? Para ele poder entender. Né? Eu acho que esse é o ponto
mais delicado do cliente, principalmente porque hoje em dia com o chat GPT, com todas essas buscas, ele já pegou um monte de informação e nem sabe se aquilo ali se enquadra ao que realmente ele precisa. Isso é muito desafiador. E essa parte é muito desafiadora. E eu vejo, assim, acontecendo na minha própria família, né? Então, acho que quando a gente olha para os nossos, para quem está próximo, a gente consegue ter uma pequena amostra de como o mundo está se comportando, né? E hoje é isso, assim, eu vejo a minha irmã de 16 anos, eu vejo a minha mãe de quase 60, todo mundo se ancorando, né, nas plataformas, nas inteligências artificiais e, né, falando, assim, de casos concretos da vida de forma como se tivesse propriedade. E, ok, eu acho que né, as plataformas estão aí para tirar a gente um pouco da ignorância realmente, é importante aprender, mas é importante também saber aplicar, né? E isso não substitui o trabalho, né, de um profissional que estudou, que se dedicou, que tem uma larga experiência de fato. Não é quando você escreve atue como um advogado experiente, não é isso. É um advogado que de fato é experiente e trabalhou e estudou e se aperfeiçoou naquilo que fez. Então, foi bom, assim, até a gente falar e levantar um pouco esse ponto, porque eu sou muito adepta de inteligência artificial. Hoje, na advocacia autônoma, se a gente não tiver ferramentas, né, de praticidade para nos ajudar, a gente é engolido pelas demandas. Otimiza demais o tempo. Isso, e é isso, e eu creio que em outras profissões tenham outras formas de lidar também com a inteligência artificial, e todo mundo vai se beneficiar disso, né? O ponto é, mais uma vez, o equilíbrio, né? A sabedoria, né? Eu jamais recomendaria que um advogado iniciante ou um advogado, né, um estagiário, fizesse um parecer, uma análise jurídica dentro de uma inteligência artificial, principalmente um chat GPT, né? Porque ele não vai saber identificar, ele não vai saber identificar se aquilo está tecnicamente correto ou não, né? Então, assim, eu acho que tem espaço para a gente utilizar no nosso dia a dia, sim, e a gente deve utilizar. Ela já entrou, na verdade, no nosso dia a dia. E só temos que atuar com responsabilidade, é isso. Ela é parte. Aproveitando essa tua fala, esse foi um dos pontos familiar meu que eu decidi ir para a internet. Porque eu trabalho nisso há muito tempo, né? Tinha que ficar explicando para parente o que você fazia o tempo inteiro, sabe? O que era a tua função ali. E aí chegava numa conversa familiar, explica de novo. Chegou um tio tal, explica para ele aí, explica. Eu tinha que ficar, falei, beleza, agora todo mundo vai saber. Não é só vocês não, qualquer pessoa agora vai ter acesso à informação ali, se quiser só olhar lá. E é isso, eu acho que quando a gente é bom no que a gente faz, a gente precisa realmente fazer com que o mundo veja isso, né? Nada contra, né? Até bem pouco tempo atrás eu estava na advocacia do off mesmo, e ela foi extremamente importante, né, para eu me tornar a advogada que sou hoje e para eu ter a segurança e a autoridade para me posicionar numa rede social como eu me posiciono hoje, né? Mas eu tenho tanta coisa, tanto conhecimento para compartilhar, que de certa forma, né, não impede meu trabalho, né, não tira o trabalho do meu colega, muito pelo contrário. Né, os advogados que estão em redes sociais falando sobre o direito, eles estão fomentando a advocacia, né? Eles estão trazendo oportunidades de negócio para os advogados em si, porque você pode se posicionar numa rede social sobre um determinado assunto que o cliente do seu colega não sabia, né? E aí, óbvio, né? Ele vai buscar o advogado de confiança dele. Então, eu acho que a rede social está fomentando, sim, as profissões, está fazendo as pessoas, né, conhecerem mais tecnicamente as situações do dia a dia. Por exemplo, a questão do condomínio antissocial. Eu recebi um amigo, me encaminhou, ele é até uma referência de futebol, assim, porque a gente o conhece por uma questão também de um jogador de futebol e tudo mais, então ele sabe que eu sou muito antenada com futebol,
e sabe também que eu sou advogada condominialista porque ele está lá na minha rede social. E aí ele me encaminhou uma matéria sobre a expulsão do jogador de futebol. Não vou falar o nome, né, porque eu acho que não cabe. Não cabe. Mas é fato público notório, o processo não tem segredo de justiça. Da expulsão dele ali do ambiente condominial por uma decisão judicial. E aí eu fiz um vídeo sobre isso essa semana que vai rodar no meu Instagram. Aí ele falou, nossa, eu nem sabia que isso era possível, que isso existia. Então, se essa pessoa, ela é um condômino, que tem um vizinho, que tem um comportamento antissocial, ela passou a saber que isso existe e ela vai buscar um advogado no dia seguinte. Pode não ser eu, pode ser o advogado dela de confiança, né? Então, eu acho que a rede social está ajudando, sim, a gente a fomentar. A gente não está tirando o cliente de ninguém. A gente está, na verdade, mostrando para o mundo que os direitos estão ali, né? E você tem meios, tem mecanismos de buscá-los. Compramos jornal a vida inteira, assistimos TV a vida inteira e agora a gente está no celular, na rede social a vida inteira. Por que as informações não podem estar lá também? Exatamente. Sabe? É isso. São as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Então, imagina, alguém viu lá a tua postagem falando sobre, pegou aquilo, ela não vai precisar te contratar, ela já tem um advogado. Ela vai perguntar, cara, você viu isso aqui? Eu tenho bem um caso desse aqui para você. E tá tudo bem, porque o ponto final é todo mundo ter acesso à informação. É isso, informação de qualidade, né? A gente passou aí por um período muito obscuro com relação às informações que circulavam, né, em rede social. E hoje eu acho que a gente está tornando o público um pouco mais consciente. Então as pessoas já conseguem identificar o que é um conteúdo de qualidade, o que não é um conteúdo de qualidade. Óbvio, existe uma parcela da população que não vai alcançar isso, mas não é pelo trabalho que a gente faz, mas é por falta de acesso à educação em si mesmo, que é algo que obviamente a gente ainda vai precisar enfrentar, mas a gente conseguiu, né, assim, eu acho que de alguma forma tirar proveito desse mundo, dessa necessidade que a gente tem de ficar rodando tela, né? Então, se a gente vai rodar tela, vamos rodar tela pelo menos para coisas que sejam relevantes para a nossa vida. E isso é muito importante. Assim que eu comecei a rede social, a consumir assim, né? E me tornar parte da rede social, porque você acaba se tornando parte de tanto que você consome aquilo ali, né? Tinha muita gente que ficava dividindo, né? Perfil profissional, perfil pessoal. Eu falei, cara, eu não consigo. Eu sou isso aqui e é isso aqui que o pessoal vai conhecer. Entendeu? Acho que isso é muito importante, porque a pessoa vai consumir você e ela precisa ver que você é uma autoridade naquilo ali. E aí ela acha um outro perfil teu e fala, pô, será que aqui ela é a mesma pessoa daqui? Confuso, então, né? para não ter essa confusão, eu acho que é o seguinte, aqui quem me conhece vai entender que eu sou uma autoridade nesse ponto, e o que eu não sou autoridade, eu não falo. É isso. Entendeu? Eu não falo, eu procuro quem conhece. É o caso de uma pessoa que pegou essa tua informação, vai procurar quem ela conhece e vai tirar as próprias conclusões dela. Acho que a internet é muito importante por isso. Por exemplo, nós estamos aqui num bate-papo extremamente saudável, falando sobre as técnicas do direito imobiliário e condominial. Então, todo mundo vai ter acesso a esse tipo de informação. Entendeu? Bacana, sim. Uma parte mais técnica, relacionada à convenção de condomínio, tá? Por curiosidade mesmo, porque eu já estive do outro lado. Tem muita dificuldade em vocês escolherem, no mínimo, aqueles 2/3, ou é briga realmente para poder assinarem e depois levar para registro? Porque quando cai em exigência, por exemplo, para retornar, às vezes nem retorna mais a convenção, é cancelado e as pessoas desistem. Qual é a dificuldade maior que você encontra hoje dentro de um condomínio para se elaborar uma convenção e se aprovar com aqueles 2/3? Assim,
São algumas fases, né? Eu costumo dividir por fases, até porque quando você chega, assim, eu penso que hoje é um dos procedimentos mais complexos, extensos, vamos dizer assim, dentro da realidade condominial, e aí eu costumo ir por fases, né? Se você atua, mais uma vez, de forma preventiva, você consegue dirimir boa parte do problema do registro de imóveis, tá? Por quê? Existe um quórum qualificado. Esse quórum qualificado, a lei, o Código Civil, ele já tratou de auxiliar com que o condomínio consiga alcançar esse quórum. Com exceção de mega condomínios que a gente tem, né? Que aí realmente, assim, são muitos votos. Mas dentro do ambiente condominial, se você, numa assembleia, não consegue alcançar a votação de 2/3, você pode deixar ela em sessão permanente durante um período de 90 dias, e aí você já sai da assembleia com uma nova data designada para uma nova assembleia, para que as pessoas que não puderam comparecer naquele ato compareçam em um outro ato para dar o voto, tá? Quem já votou não precisa voltar, só se quiser mudar o voto. E essa assembleia, essa nova data precisa ter pelo menos, no máximo, ali até 30 dias. Então, durante esse período de 90 dias, respeitando ali a data de convocação de uma assembleia para outra, você pode ir fazendo várias assembleias para que os condôminos consigam estar ali. Então, você pode fazer uma numa quarta-feira, à noite, outra num sábado, né? A outra até num domingo, a outra num dia de semana à tarde ou pela manhã, que aí você vai alcançando o público ali. Isso considerando que o trabalho do texto da convenção, da reformulação, já foi superado, Sim. já se chegou a um consenso sobre isso. E aí, prevenção nesse caso, entender se aquilo de fato é uma realidade que o condomínio precisa. Porque como que você vai ter uma votação de 2/3, você, síndico da sua cabeça, resolveu que tem que alterar a convenção? Você precisa minimamente saber que tem um número ali de condôminos que né, está entendendo o seu raciocínio e a lógica que você quer implementar para essa alteração e tudo mais. Conseguimos fechar a minuta da convenção, né, tudo direitinho, conseguimos alcançar os 2/3. A gente precisa levar o documento para registro, né? Só que a convenção ela é válida a partir da aprovação. Então, se você tem um condomínio que a convenção foi votada e você atingiu o quórum, ela já está válida. Você já pode passar a aplicar ela no ambiente condominial. Para o condomínio, sim. Só que a gente precisa tornar esse documento público. Por quê? O 701 vai vender o apartamento, né? Aí o Gilton está interessado em comprar esse apartamento, mas ele quer saber como o condomínio funciona, porque era assim que deveria ser para todo mundo que vai comprar um apartamento. Antes de você fazer o seu investimento, né, colocar, às vezes, o dinheiro que você suou a vida inteira para comprar apartamento, você tem que entender como aquele condomínio funciona. Como que ele faz para entender como o condomínio funciona? Ele pode até pedir lá a convenção, ok, mas se o síndico não estiver disponível, o corretor de imóveis não tiver aquele Sim. documento, ele vai lá no cartório de registro de imóveis e ele vai conseguir ter acesso à convenção do condomínio. Né? Então, a gente precisa levar ela a registro. Né? Por N fatores, mas esse é um deles. Né? Então, a gente está tornando aquele regramento ali oponível perante terceiros. Uhum. Chegando lá, o que eu mais vejo com relação a problema de exigência é, de fato, a verificação de quem é o proprietário na matrícula do imóvel com quem foi o condômino que assinou. E aí, isso é um trabalho de prevenção. Primeiro, se o condomínio tiver acesso às matrículas, dá para tirar a ônus reais consultiva, que é uma ônus reais mais acessível, um custo, né, muito mais acessível do que tirar ônus reais de todos os imóveis. Se não tiver, você pode colocar no edital de convocação que o condômino tem que ir portando a certidão de ônus reais do imóvel. Então, cada um paga a sua e não fica pesado para ninguém. Né? E o condomínio tem acesso à informação atualizada se aquela pessoa que está votando de fato é o proprietário. Ah, mas o meu pai faleceu? Ou eu moro aqui, mas o apartamento é do meu pai, mas vai ser meu quando ele falecer. Tudo bem, mas você não é o proprietário. Ele te doou? Não. Então, você não está apto para votar. Né? E aí, o que eu
o que eu oriento a fazer esse trabalho preventivo, a pegar uma gordura na votação. Então, se você ainda tem prazo na sessão permanente, não pega só os 2/3 certinho. Tenta pegar pelo menos uns 5, 6 a mais. Por quê? Quando chega lá no cartório de registro de imóveis, se não tiver como resolver aquela exigência, você descarta aquele voto. E ainda assim você vai estar no quórum. Entendeu? Mas assim, do meu ponto de vista, a grande problemática no cartório de registro de imóveis é realmente com relação à checagem do cara a cara ali, do quem votou com quem é o proprietário na matrícula, tá? Mas aí existe sim a necessidade de atuação do advogado, porque é o advogado que vai saber informar para o cartório que o promitente comprador se equipara a proprietário, o promitente cessionário também, né? Tá constando lá no Código Civil. Existe orientação, inclusive, do STJ quanto a isso, porque eu posso cobrar da pessoa que não está lá no registro a execução da cota condominial, por que ele não teria direito a votar ali para alteração da convenção, né? Então, essa segunda fase, a depender do tamanho do condomínio, ela pode ser um pouco mais difícil do que a primeira fase, né? Mas também se for um condomínio muito grande, 2/3 também é um problema. Até porque essa questão que você falou de não poder votar por estar em atraso, geralmente o registro de imóveis, ele para o documento. Né? Ele para o documento, porque você está ferindo o direito de propriedade da pessoa, mesmo ele estando com atraso do condomínio, ele tem direito a voto. Não. Se botar, o RG vai parar o documento. Se falar que quem tiver... Não entendi. Se na convenção estiver estipulado, que geralmente eles colocam, quem tiver com atraso com cotas condominiais não tem direito a voto, o RG vai parar o documento. Vai falar que ele não pode fazer isso. Que ele não pode votar. Que ele não pode assinar. Sim, não, mas o raciocínio do cartório de registro de imóveis está correto, mas nesse caso tem como a gente antecipar, porque, na verdade, quando você inicia a assembleia, você tem que mencionar que os condôminos inadimplentes não têm direito a voto. Você não precisa falar que é o condômino XYZ para não gerar constrangimento. Então, assim, você orienta que ele não vote. Se ainda assim ele votar, você ali na contabilização, você já descarta esse voto. Porque se ele estava inadimplente, e quando a gente vai juntar a documentação para fazer o registro, a lista de inadimplência da votação vai junto. Então, se passar, o registrador ele pode sim não acatar aquele voto, porque ele sabe que aquela pessoa não tinha legitimidade para votar, porque consta não só da convenção, mas do próprio Código Civil. Foi isso? Foi isso, perfeito. O que é uma boa atuação jurídica, né? Sem o juridiquês, porque assim, quando você... Esse é um ponto que a gente encontra muito, né, cara? As palavras extremamente difíceis, o condômino não vai conseguir identificar, né? O que você se adequa, assim, numa boa comunicação com o condômino, com o público, que você atende o público final ali. Você vai a serviço, às vezes, do condomínio, mas você vai para conversar com o morador, que não entende do Código Civil, não entende de lei, quer impor ali a autoridade dele, e aí você tem que conversar sem o chamado juridiquês, né? O que você acha, assim, de uma boa comunicação sem o juridiquês? Assim, é muito difícil para nós advogados, tá? E eu digo assim, o juridiquês é algo que ele já não é mais bem visto nem, assim, no âmbito da advocacia mesmo, né? Existe um trato respeitoso entre os advogados, o advogado e os magistrados, juízes, desembargadores, mas uma colocação de um português claro, um português correto, né? Isso a profissão pede. Mas o juridiquês, assim, você vê que hoje em dia nem os próprios magistrados adotam nas suas decisões para realmente facilitar e tornar o advogado ou o operador do direito em si acessível à comunidade, né? Porque a gente presta um serviço realmente à sociedade. Então, as pessoas precisam se sentir confortáveis de conversar comigo como advogada. Então, assim, eu nunca fui uma advogada atuante com essas palavras, mas, às vezes,
a gente se coloca de uma forma que a gente não percebe que a pessoa não está entendendo, porque aquilo ali é algo muito claro para a gente, né? Então, por exemplo, existe uma terminologia que vou despachar o seu caso com o magistrado. Uhum. Aí a pessoa, despachar o quê? Alguma coisa assim... E isso para a gente é muito claro, quase que não tem tradução, né? E aí entra, assim, de fato, essa necessidade de estar mais cuidadoso e cauteloso com o que você vai falar. Já trabalhei, por exemplo, já tive clientes que são empresas, então clientes empresariais, e você vê que são pessoas que o trato da explicação ali do dia a dia acaba sendo mais fácil. Por quê? Porque a pessoa, ao longo da trajetória dela como empresária, teve que lidar com isso algumas vezes e ela acabou se habituando a essa comunicação que vem do escritório de advocacia e tudo mais. E, de fato, quando a gente está num ambiente condominial ou assessorando um adquirente de imóvel, enfim, a pessoa ela pode ter outra profissão, enfim... Então, ela não vai estar acostumada realmente com isso. É questão de vocabulário, né? Um é mais extenso, outro é mais curto, pela convivência do que ele faz. Então... Mas assim, até assim, o hábito mesmo de algumas palavras. Então, assim, eu não vou despachar com o magistrado. Olha, hoje eu vou sair do escritório e eu vou lá conversar com o juiz sobre o seu caso. É isso, despachar é isso. Eu vou lá explicar para o juiz tudo aquilo que a gente conversou, para tentar convencê-lo, despachar isso. Só que pra gente automático. Tão automático, né? E aí, às vezes a pessoa olha para você e fala assim, que eu não entendi nada que você falou, né? E trazendo até para redes sociais, né? Como falei, tem uma irmã de 16 anos. Tem dia que eu posto alguma coisa, eu escrevo ela, eu não entendi nada. Aí eu fico, você é minha fã ou meu hater? E aí eu sei que eu vacilei no meu post. Por quê? Eu quero atingir aquela pessoa que é mais jovem, mas que está passando por um problema jurídico. Eu quero atingir uma pessoa mais idosa que já não está mais com a plena atenção para ficar tentando identificar o que eu estou escrevendo ali. Então, isso é um desafio, principalmente no ambiente condominial ou quando você lida com pessoas físicas que estão também ali totalmente atordoadas do seu dia a dia, dos seus trabalhos, consumidas pelas suas coisas. E o que eu tento fazer de certa forma, trazer exemplos práticos, né, para tentar colocar, né, o que eu estou querendo dizer com aquela frase. Às vezes eu utilizo uma expressão um pouco mais conceitual, porque eu acho que isso faz parte da minha autoridade como advogada, da minha experiência técnica, mas logo em seguida dela vem um exemplo, né, prático, Sabe o que isso significa? Que vai acontecer assim, assim, assim. Porque as pessoas realmente precisam, voltando para a parte da confiança, né? Ter essa confiança no meu trabalho e elas precisam entender que eu sou também um ser humano, né? Totalmente acessível a ela, né? Que a gente vai conseguir conversar de igual para igual, na mesma linha, independente de quais sejam as nossas profissões, enfim. E como a gente estava falando, né, as coisas se confundem. E ao mesmo tempo que eu sou uma advogada, que, né, vou lá, converso sobre o caso do meu cliente com o juiz, com toda a educação do mundo, com todo o respeito que merece aquela situação e que o meu cliente espera que eu faça de fato, eu também sou a Manuele, que eu vou para o Maracanã falar meus palavrões. Então, assim, isso tem que casar. Sim. Ali, tem que conciliar. Você tem essa mesma visão? Eu tenho uma visão seguinte, as pessoas hoje em dia estão muito abandonadas em questões de assessoramento, tá? Tanto de serviços, geralmente de serviços, elas se sentem muito abandonadas. Por quê? Você promete algo a elas, aí como você tem também outros clientes, você larga um pouco essa de lado ou não dá a devida atenção. Nessa questão condominial, tá? Em relação aos advogados que prestam serviço para os condomínios, você também acredita que exista muito essa questão de um certo abandono e por isso eles também têm um certo, entre aspas, preconceito em chamar advogados para poder assessorar
as assembleias deles? Eu acho que sim. Dentro da minha experiência, inclusive no escritório anterior, que eu era sócia, que também era um escritório boutique, não era um escritório de advocacia de massa, nós, e hoje também na advocacia autônoma, mas de uma outra forma, nós identificamos muito essa carência nos clientes que chegavam para a gente. A gente dificilmente, tentando lembrar aqui, mexendo na minha memória, foi procurado por um cliente que não tinha uma outra assessoria jurídica, né? A gente vem sempre sendo buscado por clientes que tiveram uma experiência de solidão e precisavam realmente de um escritório, de um advogado que, de certa forma, demonstrasse interesse pelo caso deles, né? E hoje, na advocacia autônoma, isso é muito caro, tá? Para o advogado, porque a gente acaba, né, sendo tomado pelas demandas, porém é muito necessário, né? Eu não vou para contrato um personal, por exemplo, para eu ficar lá fazendo o meu exercício e ele parado ou no celular, ou olhando, ou conversando com outro personal que também está lá dando aula. Eu contrato o personal para ser acompanhada. Então, o cliente ele vai chegar até mim com o objetivo de que o caso dele seja acompanhado como se meu fosse, né? E de que forma que eu demonstro para ele isso? Tendo esse contato constante. Então, eu vejo sim que é uma carência. Não vou fazer meia-culpa aqui para os meus colegas, porque eu acho que é urgente que isso seja modificado. E não é fácil, porque a nossa rotina ela é bastante difícil. O trabalho do advogado, principalmente advogado que atua em processo, né? Então, você tem que controlar prazo, né? Você tem que... isso é algo que você não pode perder. Então, muitas das vezes, você está ali fazendo um prazo que te demanda raciocínio e que você tem que cumprir e que você está correndo contra o relógio e chega aquele WhatsApp do cliente perguntando como está o processo. Isso, para mim, já é uma ofensa. Se meu cliente me perguntar como está o processo, significa que eu não passei para ele as coisas da forma como deveriam ser passadas, né? Então, é difícil. Aí você olha e fala, não, eu não posso parar agora para responder, porque isso aqui, se eu não fizer, é gravíssimo. Mas, de certa forma, quando você não faz isso, você acaba deixando aquela mensagem lá e aí você é tomado por uma outra onda de outras 1000 coisas que a gente tem para fazer e pode ser que você acabe esquecendo realmente o seu cliente. Então, eu acho que podemos usar dos mecanismos de inteligência artificial, podemos, né, usar da tecnologia para nos ajudar a ter uma rotina na qual a gente consiga dar conta das coisas que são inegociáveis, como os prazos processuais, por exemplo, mas que a gente consiga também dar atenção ao nosso cliente, que, na verdade, o maior interessado no processo é ele. Então, se as coisas estão acontecendo e ele não está sabendo, significa para ele que nada está acontecendo. Pois é, bem importante tocar nesse ponto aí do cliente, porque é ele que move, né? O mercado é movido por cliente, seja ele a pessoa da ponta ou o empresário que te contrata, ou a empresa que te contrata, né? A gente é movido por isso, né? E puxando esse ponto aí, qual é a marca que a Manuelle, né, quer deixar, sabe, assim, para os clientes? Porque, assim, hoje na advocacia autônoma, o cliente que você atende, ele te indica. E ele vai te indicando, ele te vê na rede social, ele te contrata. No final, qual é a marca que você quer deixar para ele ali? Olha, eu acho que a gente acabou de responder essa pergunta. Sim. Né? Eu não preciso ser uma pessoa da família, porque eu sou uma profissional que está trabalhando para eles. Mas eu preciso ser a pessoa com quem ele pode contar. E recentemente, né, eu estou na advocacia autônoma desde dezembro, final do ano passado. Então, é algo muito novo para mim. E é algo que eu estou me desafiando, né,
constantemente e que eu preciso de feedbacks, né? Eu preciso entender como que a minha atuação na advocacia autônoma está sendo vista pelas pessoas com as quais eu já tive o prazer de trabalhar. Então, eu passei uma pergunta ali para que as pessoas pudessem expressar, né, de que forma que eu poderia melhorar a minha atuação ou o que elas teriam para elogiar, né? Porque eu me esforço muito, eu preciso receber elogios, né, também. E aí eu tive essa unanimidade na minha clareza, né, e na minha pontualidade de retornos, né, no fato de que eles se sentiam envolvidos pelo processo realmente e sabiam compreender bem o que estava sendo escrito. Então, feedback maravilhoso. Eu tenho tentado deixar até na minha rede social isso visível, né, para as pessoas que estão ali me acompanhando. Mas foi naquela semana em que eu falei, bom, eu estou no caminho certo e o mais difícil, né, na verdade, é manter, né, porque eu preciso expandir, eu preciso crescer dentro hoje da minha marca pessoal, mas eu preciso manter isso. Porque quanto maior a demanda também, mais difícil é você manter esse relacionamento tão assíduo, né? Porque isso. Aí você falou, você pode começar a utilizar de ferramentas que otimizem seu tempo, né? Que são as IAs, para certas coisas que você não precisaria fazer ali manualmente, para poder dar atenção mais pessoal para os clientes, isso. Né? Esse é um trabalho hoje que se você não delega para uma inteligência artificial. Não, impossível. Impossível. Mas eu achei essa sua boa essa sua sacada de mandar para as pessoas ali ter o feedback. Sim, eu quero receber meus elogios. E são os termômetros. E se vier uma crítica, ela vai me fazer crescer, ela vai me fazer evoluir, ela vai me colocar no caminho que eu preciso traçar para poder alcançar esse lugar que eu estou buscando, né? Que, enfim, é ser a advogada condominialista aí mais top das tops. Sim, porque a resposta do seu trabalho é justamente essa resposta desses clientes. Sim. Informando o que você quer demonstrar para eles, né? Sim, como eu falei lá no começo, a gente que é advogado acaba ficando um pouco nessa ingratidão, porque tudo bem, mas se você ganhou o processo, você ganhou, tá ótimo. Tudo bem, mas às vezes entre iniciar o serviço e finalizar o serviço, muitas coisas aconteceram. Eu posso não ter tirado 10 em tudo ao longo desse tempo. E aonde que eu não tirei 10, eu preciso saber. Porque o próximo cliente ou o próximo serviço que esse cliente contratar, ele vai esperar mais de mim. E aí eu acho que essa ferramenta de captação do feedback ajuda bastante. Interessante. A gente já conversou sobre isso nos bastidores, mas eu quero que você diga aqui para todo mundo. Como é que foi a virada de chave, né? Você trabalhava no escritório para alguém, né? Por um dono do escritório, depois você se tornou sócia e agora você é a marca Manoeli. Esse foi um momento difícil assim para mim, um momento no qual eu ainda estou me adaptando, né? A torná-lo público, né? Porque existe uma história de 10 anos de advocacia que foi construída ao lado de algumas pessoas, né? Pessoas das quais eu tenho uma gratidão enorme e em dado momento eu precisei fazer essa virada de chave, como a gente conversou, dar o checkmate. E não foi fácil. Não foi fácil. Hoje, inclusive, eu estou tentando iniciar um projeto com a minha prima, que já teve o seu primeiro encontro de mulheres empreendedoras, justamente porque é um momento de muita vulnerabilidade. E nós temos dificuldade, em geral, de lidar com a nossa vulnerabilidade. Eu, pessoalmente, tenho muita. Minha terapeuta, quando ela assistir isso, vai ficar muito orgulhosa de mim por eu estar falando isso abertamente. E sair de um lugar em que você é sócio de escritório de advocacia, onde você tem uma estrutura consolidada, onde você tem um retorno financeiro, né, todo mês,
que ajudou a construir bastante coisa para sua família, e você entender que aquilo ali não é mais o que te faz feliz e partir para um recomeço é extremamente difícil, e você só consegue compreender que aquilo ali vai se tornar algo prazeroso num outro momento. Então, até a ideia do nosso encontro de mulheres empreendedoras e mulheres que estão empreendendo em momentos diferentes é justamente tentar compartilhar um pouco, tirar um pouco dessa dor no peito, dessa aflição, de buscar, de trabalhar no novo, né? Porque o meu maior desafio não é mais, nesse momento agora, com a advocacia em si, né? Mas é lidar com a decisão que eu tomei, ou que fui tomada, e trabalhar de uma forma diferente, né? Saber que as contas vão chegar e que agora eu preciso administrar os meus recursos de outra forma, de entender que eu sou o estagiário nesse momento do meu escritório, a advogada que faz prazo, a advogada que faz sustentação oral, que faz audiência, que faz assembleia, que faz sessão lá de julgamento, que vai lá despachar os casos com o juiz, a que passa o financeiro. Então, é bastante desafiador, mas a ideia é fazer essa engrenagem funcionar perfeitamente e ter uma estrutura, né, bacana para atender os meus clientes, muito em breve, se Deus quiser. E hoje tudo está caminhando com muito mais leveza, e o prazer de saber que eu, unicamente, exclusivamente, a Manuele, a advogada, ela fez com que aquele cliente alcançassem aquele resultado que ele esperava. Então, isso é um combustível que abastece todos os dias para que essa engrenagem possa funcionar bem. Então, foi uma decisão muito difícil. Ela passa por questões realmente de incompatibilidade mesmo, né? Porque acho que dentro de uma sociedade as pessoas têm que estar muito fortalecidas num direcionamento comum, né? E eu já não cabia mais naquele espaço. E por uma questão familiar também. Eu preciso me posicionar como uma advogada que possa atuar a nível Brasil. E é isso que eu quero. E o meu escritório hoje, a minha marca pessoal, busca isso e eu vou alcançar, tenho certeza. Também. Ó, eu vejo tudo na internet. Eu vi o encontro de vocês. Você já tem Instagram desse? Ainda não. Criem, porque eu vou seguir, vou acompanhar. Eu vi as fotos lá do encontro. Acho que isso é muito importante. Vocês estarem unidas para expandir, tá? É uma troca Parabéns. muito incrível, porque assim, tem mulheres que já estão há 5 anos empreendendo, 6, mais tempo. Eu já estou com a minha decisão tomada. Tem mulheres que estão um pouco lá, um pouco cá, estão mantendo o financeiro ali, né? Aquela coisa, o certo, o certo, mas já começando a ter os seus clientes ali para poder fazer a migração. E dentro desse processo como um todo, todo mundo está vivendo algum desafio. E, de certa forma, eu posso, né, estender a minha mão para quem está tentando virar a chave, e tem uma outra mulher empreendedora que pode estender a mão para mim e dizer, vem que você vai conseguir chegar aqui. Então, foi muito incrível. Está sendo, dá para ver nos seus olhos, no seu timbre de voz, quanto você está envolvida nisso. Foi muito bacana, eu vi a foto lá e acho a iniciativa incrível mesmo. Pô, sucesso. Obrigada, muito Perguntei obrigada. Se vocês tinham Instagram para seguir, divulgar também. Em breve, entendeu? quem sabe. Mas o negócio é expandir isso aí, porque eu acho que isso é muito importante para a sociedade. É isso. Entenderem a posição de vocês e que vocês vão estar lá e tem que respeitar.
Assim que criar, já fala com a gente que a gente coloca aqui para vocês sem problema nenhum para divulgar. Vocês vão precisar para ter mais uma mulher aqui de mais muitas horas de podcast, porque quando junta, a gente achou que fosse conseguir tomar um café da manhã ali em 2 horas e a gente foi se estendendo e é incrível, realmente. Pô, legal. Não, isso é só ganho para a vida. Uma questão sobre o que você já falou sobre o cartório, você acha que poderia ter uma proximidade maior entre os cartórios e os advogados, de forma geral, ou o que ele já lhe atende já é o suficiente? E em relação à resolução de exigências, de explicação de como resolver, ou você já acha que o que tem aí no Rio de Janeiro, por exemplo, já é o suficiente para vocês trabalharem? Olha, eu acho que evoluir precisa ser uma busca constante de todas as áreas, né? Então, não vou dizer que não tem nada a melhorar, sempre tem. Mas eu atuo bastante lá em Niterói, tá? E eu acho que isso também é muito também do advogado. Eu jamais deixei de ser atendida ou deixei de ter alguma exigência explicada, dialogada, conversada, apontada, até mesmo na parte legal, né? Porque a gente sabe que cada um tem a sua função ali dentro do processo cartorário, mas e às vezes pode ser uma exigência decorrente de alguma legislação que eu não me atentei, que, enfim, de alguma forma Sim. eu não conhecia, e eu sempre tive isso do outro lado. Então, eu acho que o perfil cartorário também está mudando muito. A gente está conseguindo resolver muitas coisas de forma eletrônica, de forma virtual, o que para nós é um ganho de tempo muito grande e que permite também a parte dos tabeliões, escreventes, enfim, dar mais atenção para os pontos que de fato são mais truncados e que vão precisar ter diálogos ali com o advogado. Então, assim, eu costumo ter um trabalho de parceria mesmo, assim, e não me recordo de ter tido problemas com relação a isso, pelo menos no âmbito ali de Niterói, que é onde eu atuo mais. Ontem mesmo estive no registro de imóveis aqui no centro do Rio também, e fui super bem atendida pelo atendente, né, que eu achei uma coisa incrível. Eu elogiei muito ele no final, agradeci bastante. Então, ele estava ali só para fazer o filtro realmente, né, enfim, e assim, foi um atendimento excelente. Então, eu acho que melhorar, a gente vai sempre buscar melhorar, acho que todos nós, mas também acho que pode ter uma iniciativa também do advogado, né, de sair do seu escritório, levantar da cadeira, ir lá, bater na porta, saber que horas que, né, tem alguém lá para atender e buscar o atendimento, buscar a conversa, buscar o diálogo. Eu, particularmente, não tenho problema com relação a isso e acho que tudo que está saindo da justiça e está indo para cartório está, assim, de certa forma, mudando a nossa vida também, seja com relação a tempo, seja com relação a ganhos financeiros, né? Porque, enfim, a gente consegue ter uma previsibilidade maior, né, de quando a gente vai poder cobrar aqueles honorários, de como as coisas vão acontecer. Então, eu tenho já o meu apreço aí pela advocacia extrajudicial. Bacana. Manuela, muito obrigado, tá bom? Pela tua presença aqui. Com certeza foi agregador aqui. Bate-papo excelente aí. Aprendemos muito. Porque, assim, para ser bem franco com você, eu moro no condomínio há 9 anos. Nunca fui na Assembleia. Nunca fui na Assembleia. Não sabia. Tá. Mas, ó, eu vou na próxima Assembleia. Eu que agradeço, na verdade, o convite de estar aqui. Primeiro, na verdade, a iniciativa, né, de vocês, de colocar esse podcast no ar, tocar esse projeto. Algo muito genuíno, realmente, levar conhecimento de verdade, informação para as pessoas. Eu sinto que, apesar da nossa sociedade ser muito enraizada no direito de propriedade, as questões imobiliárias são pouco assessoradas
como, por exemplo, alguém que adquire um imóvel e não conhece a convenção do condomínio, né? Pessoas que adquirem sem... se envolvem numa operação de compra e venda de imóveis sem fazer uma due diligence, sem entender o porquê que aquela pessoa está vendendo. Os condôminos que não frequentam as assembleias condominiais só vão quando tem votação da vaga de garagem. Então, a gente valoriza muito o patrimônio, mas acaba não se dedicando a ele, né? Ao conhecimento técnico e buscando profissionais, né? Para trazer aí um aperfeiçoamento sobre isso. Então, a iniciativa de vocês é extremamente bacana. Vou acompanhar esse podcast sem sombra de dúvidas e vou indicar também para os meus clientes. E me senti muito honrada de estar aqui, poder falar do direito condominial, que é algo que me fascina. Já pode marcar uma próxima, porque eu vou ter mais assunto para falar, com certeza. E é isso, espero que seja um sucesso, que vocês tenham aí muito sucesso nessa trajetória e estarei sempre à disposição. Quem quiser me acompanhar também pode me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @manuelecosta. Lá tem bastante conteúdo sobre condomínios e direito imobiliário. E vamos seguir também agora acompanhando o podcast Bens na Linha. Muito obrigado aí para vocês que ficaram até o final aí. Obrigado, Manuele. Com certeza aí a gente vai conversar muito ainda ao longo aí desse podcast aí nosso. Hoje é o primeiro encontro com você aqui, mas com certeza aí para o público teremos muito outros encontros aí. Para você que ficou até o final aí, muito obrigado e até logo aí. Forte abraço e até breve. Tchau, obrigada. Muito obrigado, hein?